sobre a região Nordeste, vamos ver as particularidades, as peculiaridades dessa região, vamos ver que é uma região muito seca, é uma das regiões mais secas do Brasil, tá? Vamos ver tudo isso, vamos ver um pouco de relevo, vamos ver um pouco de hidrografia, vamos ver a cultura nordestina, que é uma cultura muito rica, tudo isso e muito mais no nosso conteúdo de hoje, tá bom? Aproveitem e inscrevam-se no canal Prof. Beléu e deixem o seu joinha. Muito bem, então vamos falar sobre a região Nordeste, que é formada por 9 estados e ela é bastante conhecida pelas suas belezas naturais. A região Nordeste é formada por Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. É a segunda maior região do Brasil. Nós vimos em vídeos anteriores que o Brasil é regionalizado, né? Tem uma forma de regionalizar que é uma forma oficial, né? Proposta por Milton Santos. Todo esse processo nós vimos nas aulas anteriores. Então, vamos ver que o Nordeste ela é a segunda maior região. Olha lá, nesse mapinha vai destacar em vermelho a região Nordeste, né? Olha lá, a localização dela já diz Nordeste, fica mais próximo do Norte, entre o Norte e o Leste, né? Então tá aí a localização da nossa região. Vamos falar novamente então agora. Maranhão, São Luís, Piauí, capital Teresina, Ceará, capital Fortaleza, Rio Grande do Norte, capital Natal, né? Paraíba, capital João Pessoa, Pernambuco, capital Recife, Alagoas, capital Maceió, né? Sergipe, capital Aracaju, Bahia, capital Salvador. Então esses são os 9 estados que fazem parte da nossa região, no caso de estudo, da nossa região Nordeste, ok? Então vamos lá, foi a primeira região a ser colonizada pelos portugueses e a mais explorada por eles. Claro, gente, foi por ali que os primeiros exploradores, né, os primeiros colonizadores do Brasil, lá no século XV, são fatos históricos, a região Nordeste, foi por ali que eles começaram a explorar, a colonizar toda essa região para depois, mais tarde, entrar em território adentro e foram descobrindo, foram colonizando, foram explorando outras regiões, mas foi por ali, foi a primeira região, porém a mais explorada também, né? Também é a região que manteve culturas portuguesas, culturas dos escravos, dos negros escravos, né? É uma região de clima quente, por estar situada mais próximo à linha do Equador, tá? Por estar situada mais próximo à linha do Equador, alguns fatores naturais fazem parte do Nordeste, fazem que seja uma região mais seca do país, né? Então, alguns fatores naturais fazem do Nordeste a região mais seca do país. Olha aqui então nessa imagem no mapinha nos mostra, ó, a linha do Equador que passa lá em cima, ó, no norte do país, cortando alguns estados do Nordeste também, né? Então olha ali novamente, fazendo com que esses estados mais próximos sejam estados de climas mais quentes, que nós vamos ver logo em seguida a diferenciação climática de cada região, tá ok? Então vamos, fatores principais que tornam o clima do Nordeste um dos mais secos do Brasil. O primeiro fator a gente pode destacar como sendo a presença do relevo de altos planaltos nessa região litorânea, né? Nessa região do litoral nordestino, tem a presença de relevos de altos planaltos. Então são planaltos mais altos, né? O que acontece? As nuvens carregadas de umidade chegam nessa proximidade desses altos planaltos, se batem naquele paredão de pedra, né? E desviam para cima e para baixo, fazendo com que na parte posterior do planalto não chova, se torne áreas mais secas. Esse é um fator. O outro fator a gente pode dizer que é a presença da Cordilheira dos Andes, ali no Peru, naquela parte do Peru ali. Essa Cordilheira dos Andes forma o mesmo processo, ela forma um paredão, né, impedindo que as nuvens carregadas de umidade cheguem a chuva na parte posterior da cordilheira. Então as nuvens carregadas vindas do Pacífico, né, carregadas de umidade, batem ali nesse paredão de pedra ali e faz com que não chova nessas partes posteriores à cordilheira, na Cordilheira dos Andes, tá bom? Impedindo a passagem
da umidade. Nesses dois mapinhas aqui fica bem claro, dá para a gente entender bem legal. Olha aqui nesse mapa 1 aqui, a Cordilheira dos Andes, né? O Nordeste fica bem em direção ao Peru aqui, ó. Na Cordilheira dos Andes as nuvens batem, né? Nesse paredão e desviam para cima ou para baixo e tal, fazendo com que não chova na parte posterior. Nesse mapa 2 também confirma a nossa explicação, ó, a formação de altos relevos na parte litorânea do Nordeste, né? Mesmo processo, as nuvens batem ali, carregadas de umidade, e desviam as chuvas para baixo ou para cima, tá ok? Outro fator importante, gente, que dá para a gente ressaltar é a vegetação do clima da região Nordeste, né? A vegetação antigamente, lá no século XV, XVI, XVII, nós tínhamos uma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma mata bem grande, era uma mata bem grande. Hoje em dia já sobra apenas alguns resquícios da nossa Mata Atlântica, né? Formando só uma faixa litorânea. Antigamente ela adentrava território adentro. Ela foi tão explorada pelos portugueses que aqui chegaram, explorado pau-brasil, porque esse tipo de vegetação pau-brasil ele é natural da Mata Atlântica. Foi uma das primeiras vegetações mais exploradas, né, pelos portugueses quando aqui chegaram. Eles utilizavam esse pau-brasil como forma de construir navios, dava para extrair corantes, então tinha uma série de funções econômicas que visava esse pau-brasil como sendo uma árvore, uma vegetação de bom corte, né? E eles foram cortando e explorando esse pau-brasil, cortavam e mandavam para Portugal. Ó, nessa imagem aqui dá para nós vermos bem certinho, ó, a exploração do pau-brasil. Ó, daqui, gente, ó, toda essa região litorânea do Nordeste era composta, era cheia de pau-brasil, e eles foram cortando toda essa vegetação, não somente o pau-brasil, mas todas as outras árvores de grande porte, eles iam cortando e foram abrindo clareiras, né, dentro da nossa Mata Atlântica, e foram explorando, e foram cortando, e foram dizimando a nossa Mata Atlântica, ó, formando uma grande clareira, terminando praticamente com uma grande Mata Atlântica, que era uma biodiversidade muito grande. Ó, nesse outro mapa vai mostrar, olha o tamanho dessa Mata Atlântica que era anteriormente, e hoje só tem uma faixa litorânea. A Mata Atlântica era tão extensa que nós temos resquícios de Mata Atlântica aqui no nosso Paraná, aqui na nossa região sul, né? Tem Mata Atlântica, então ela pegava toda a parte, todo o litoral, né? E mais um pouco do território dentro do nosso Brasil. Ela começava lá em cima no Nordeste e vinha se prolongando até aqui para a região sul. Então era uma mata muito grande. Hoje já não temos tanta diversidade assim da nossa Mata Atlântica, por ter sido uma das vegetações mais exploradas pelo ser humano aqui no Brasil, tá ok? Então vamos ver, e está presente também nessa região Nordeste o arquipélago de Fernando de Noronha. Gente, é um paraíso ecológico e turístico, né? Nós temos então mais uma outra peculiaridade da região Nordeste, tem um turismo muito bem desenvolvido por ter uma grande extensão litorânea, uma grande extensão de praias, né? Transformando esse arquipélago de Fernando de Noronha um paraíso ecológico que pertence ao estado de Pernambuco. Olha aqui nessa imagem, olha aqui onde é que ele se localiza, ó, mais para dentro do Oceano Atlântico, porém no território brasileiro, né? Arquipélago de Fernando de Noronha, com praias paradisíacas. Olha aqui, gente, essas praias paradisíacas. Ela é tão controlada, hoje existem leis que controlam esse arquipélago, a quantidade de pessoas que pode ser visitado lá, o lixo que é produzido pelo ser humano, pelos turistas, todos eles têm que ser trazidos de volta para o continente. Não pode ter resquícios humanos, né? Eles tentam manter a natureza mais intacta possível. Por isso que se torna um dos grandes pontos turísticos do Nordeste. Então olha aqui nesse mapinha também, gente, ó, que eu falei anteriormente, que essa região Nordeste, ela ocupa a maior parte litorânea do país. Tem uma particularidade também que a cidade de Teresina, capital, né, de Teresina, a capital do Piauí,
é a única capital da região que não está situada no litoral nordestino. Está situada mais para dentro do território do Piauí. As outras, todas as capitais estão situadas no litoral. Ó, que diferença faz isso? Faz toda a diferença, por quê? Porque são cidades grandes, são cidades que atraem o turismo, né? São cidades desenvolvidas, né? Então isso vai fazer toda a diferença. Mas Teresina, ela tem essa particularidade que ela é situada mais para dentro do território do Piauí, tá ok? Então vamos ver alguns aspectos culturais. Esses aspectos culturais é muito legal a gente estudar. Aspectos culturais do Nordeste. O Nordeste é uma região muito rica culturalmente. Nós temos o Carnaval como sendo um dos protagonistas desse evento popular mais famoso é do Nordeste, né? As festas juninas são originais do Nordeste, se destacam os festejos do Bumba Meu Boi, por exemplo, também, que é um folclore muito forte no Nordeste, né? São tradicionais em todos os estados nordestinos. Nós temos a capoeira. A capoeira é original do Nordeste, gente. A capoeira é uma espécie de luta, uma espécie de dança, é uma cultura afro, né? Então temos toda essa cultura riquíssima do Nordeste. Olha aqui nessa imagem, dá pra gente ver bem, ó, o Bumba Meu Boi, aí temos as festas juninas, né? Temos a capoeira, que é uma espécie de dança, uma espécie de luta, né? Que eu falei anteriormente. Então todas essas imagens retratam os aspectos culturais nordestinos, né? A região do Nordeste foi demarcada em 4 sub-regiões. Então, para estudar um pouquinho melhor, aprofundar um pouquinho mais cada característica dessa região Nordeste, ela foi dividida em 4 sub-regiões, né? A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Nesse mapa aqui vai ilustrar bem certinho essas divisões, né? Essas regiões, né? Esses limites de cada região. Começando do Oceano Atlântico para dentro, nós temos a Zona da Mata, depois a segunda sub-região, o Agreste, depois nós temos o Sertão e depois nós temos o Meio Norte. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma, né? A Zona da Mata é um clima tropical úmido, claro, gente, porque na Zona da Mata recebe a umidade direto do Oceano Atlântico, então temos um clima ali chuvoso, né, em épocas do ano, temos um clima quente, propício a quê? Propício à vegetação, né? Temos uma vegetação diferenciada, uma vegetação de árvores grandes, de portes grandes, árvores exuberantes, uma vegetação bem verde, bem fechada, com matas fechadas. A exemplo disso temos a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica ela é da Zona da Mata, né? As chuvas são irregulares, tendo maior ocorrência nos meses de abril a julho. O relevo é formado de planaltos, que eu falei para vocês, planícies e depressões, mas basicamente o relevo da nossa Zona da Mata ela é formada de altos planaltos. Lembra da nossa característica lá, que depois vai impedir as chuvas, vai impedir que o tempo chova lá no nosso sertão, né? Com a descoberta do petróleo no recôncavo baiano, né? Na região próxima à capital de Salvador, começou instalações de refinarias, né, de petróleo, por exemplo, a refinaria de Mataripé e a criação de um polo petroquímico de Camaçari, né, no município do mesmo nome. A economia voltou a crescer. Então nós temos ali duas, três fases da economia nordestina. Temos a primeira fase da exploração, foi explorado, muito explorado toda a região. Depois temos uma outra fase de decadência econômica, né, que nós vimos os motivos, no vídeos anteriores vimos os motivos das migrações do Nordeste, do pessoal do Nordeste para o Sudeste, depois para o Sul e agora para o Centro-Oeste. Então temos todos esses processos. E agora, a partir do século XXI, né, década de 70, 80, temos uma retomada da economia dessa região da Zona da Mata, porque ali foi descoberto no recôncavo baiano, que aqui, gente, olha esse mapinha, vai demonstrar bem certinho nessa partezinha verde escura, foi descoberto petróleo. E daí as empresas começaram a se instalar novamente na região, né, fornecendo emprego, fornecendo uma economia, uma melhora de vida para esse povo dessa região aí. Então, né, essa descoberta de petróleo nesse território do recôncavo baiano, aqui, ó, próximo à capital, né, forneceu ou favoreceu a
economia do Nordeste. A partir da década de 60, ó, a região recebeu várias indústrias, década de 60, 70, 80, né? Recebeu várias indústrias no setor de cimento, de borracha, de papel, de calçados, produtos alimentares, entre outros. Então nós temos aí a Zona da Mata como uma zona de grande produção industrial, né? Com grandes extensões litorâneas, tem praias com águas quentes que estão entre as mais bonitas do país, exibindo paisagens diversificadas entre coqueirais, dunas, falésias, piscinas naturais, né, manguezais, recifes, corais, entre outros que permitem também até o esporte náutico. Então nós temos essa região da Zona da Mata, um ponto econômico fortemente turístico, né, e um ponto econômico agora com empresas fornecendo trabalho, né, como indústrias fortíssimas fornecendo trabalho para esse povo. Olha aqui nessa imagem, olha essas falésias aqui, gente, que bonito, ó. Falésias do Alto Planalto, embaixo já temos os manguezais, praias paradisíacas, ó. Então temos todo esse clima que favorece a Zona da Mata. Vamos falar então da segunda sub-região, a Zona do Agreste, né? O Agreste nordestino se estende numa faixa estreita e paralela à Zona da Mata, que vai do Rio Grande do Norte até grande parte da Bahia, né? Apresenta um clima de transição entre o tropical úmido do litoral e o semiárido. Então aqui nós temos uma outra particularidade nessa sub-região do Agreste. Ela é uma espécie de transição do clima úmido, chuvoso, para um clima extremamente seco, né? Um clima semiárido. Ela é uma faixa de transição, né? De temperaturas que variam de 18 a 30 graus, então temperaturas um pouco mais frias a temperaturas quentes, tá? Olha aqui então nesse desenho, vai mostrar exatamente nessa imagem aqui a posição da sub-região do Agreste. Ó, ela é paralela com a Zona da Mata e nós vamos ver também que ela é paralela com a sub-região do Sertão. Ó, ela pega uma faixa que vai lá do norte até o sul do Nordeste. A Zona do Agreste, o relevo ele é bastante acidentado, então com terras bastante dobradas, né, com bastante morros, né, que fazem barreiras, evitando que o ar venha do litoral carregado com a brisa úmida para a região, evita as chuvas lá no sertão, né, gente? É um fator, nós já comentamos sobre isso. A cidade que mais se destaca nessa região é Caruaru, Feira de Santana na Bahia, Campina Grande na Paraíba. Então tem algumas grandes cidades nessa região que se destacam pelas suas belezas turísticas, pela Feira de Bahia, Feira de Santana, gente, que é bem conhecida aqui. Então nessa imagem, ó, vai mostrar a imagem do Agreste, né? Uma terra bem dobrada, uma terra com bastante morros que impede a passagem da umidade. Aí com uma formação vegetal já diferente, né? Uma vegetação diferente, já não temos mais aquela mata exuberante, aquela vegetação fechada, né? Com grandes árvores, porque a chuva já vem diminuindo a quantidade de chuva. Então temos uma vegetação mais rasteira, né? Em algumas regiões mais a oeste do Agreste ali já temos regiões bem secas. Olha, essa imagem é uma imagem de desolação, né? Uma imagem de seca. Já temos um clima de transição entre o clima tropical úmido e o clima semiárido, tá? Então agora vamos falar um pouquinho sobre o sertão nordestino, corre paralelo à Zona do Agreste e vem se alargando até o sul, pegando quase toda a parte do estado da Bahia. É a maior das 4 regiões nordestinas, né? Com o clima semiárido, gente. Aqui já vimos, então, já temos um terceiro tipo de clima aí, né? Um clima semiárido, um clima que chove pouco, né? Com poucas chuvas, com temperaturas elevadíssimas, temperaturas chegando facilmente aí a 40 graus, né? No verão, sofrendo longos períodos de seca. Podemos citar aquela série 9 a 1984, né? Com secas prolongadas. Isso castiga muito aquela região, castiga muito aquele povo, gente, tá? Mas é um povo que consegue se adaptar, é um povo que consegue dar a volta por cima, consegue dar a volta através da tecnologia, né? A tecnologia vem, nesse caso, ajudar bastante esse povo dessa região, desse clima semiárido. Aqui nesse mapinha vai demonstrar
novamente aqui, ó, as divisões territoriais. Nessa faixa vermelha é o sertão nordestino. Nós vamos ver que dentro do sertão nordestino ainda tem uma outra região que chove menos ainda, então é um pouco mais sofrido ainda, tá? Com as frequentes estiagens, quer dizer, com as frequentes faltas de chuva, uma grande parte do sertão recebeu o nome de polígono das secas. Então, o que eu acabei de falar, polígono das secas é aquela área que corresponde a 10% do território brasileiro, que é uma área que não chove nada. Dentro do sertão nordestino ainda tem o polígono da seca, que é aquela área mais seca, 10% da região. É bastante, gente, né? O solo do sertão é seco e pedregoso, lógico. Pela falta da chuva, só pode ser um solo mais seco e um solo mais pedregoso. Aqui nessa imagem mostra esse povo nordestino aí, que vem aos poucos mudando essa imagem desse Nordeste tão desolado por causa da tecnologia. Nós vamos ver que aos poucos, vamos ver que é uma região também produtora, né? A vegetação predominante é a caatinga, é o xique-xique, o ambuzeiro, que são vegetações de clima semiárido, né? Plantas resistentes ao solo seco, então formam essa vegetação. Então já vimos, gente, um outro tipo de vegetação dentro do mesmo território. Vimos a diversidade. Já temos ali então nesse sertão nordestino um outro tipo de vegetação, né? Que são vegetações que se adaptam à resistência à falta de chuva, né? São vegetações resistentes ao solo seco, né? Então aqui temos um exemplo da caatinga, do xique-xique, entre outros. A área de sertão vem se alargando ao longo dos anos e quase atinge o litoral do Ceará e o Rio Grande do Norte, né? O Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, se destaca a fruticultura irrigada. Olha aí a tecnologia ajudando aquele povo, mudando toda a paisagem e a economia local, né? Então, aos poucos, esse sertão nordestino ele vem se alargando, quer dizer, as secas nos territórios vêm aumentando, mas porém com as novas tecnologias, com as novas incentivos agrícolas, o povo vai conseguindo produzir diferentes produtos, produzindo mais também, né? Mudando toda essa paisagem da economia local, né? O Vale do Rio São Francisco, que nós vamos falar agora em seguida, na cidade de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, onde se desenvolve a agricultura de irrigação, o cultivo de manga, de melão, mamão, de uva, que abastecem o mercado interno, e grande parte é exportada. Então nós vamos ver que nessa região do sertão, nós temos ali também, gente, uma grande bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio São Francisco, do Velho Chico, né? Então, hoje, com o processo de transposição do Rio São Francisco, que agora, atualmente, aqui foi feito um término nessa transposição, conseguiram terminar toda essa transposição. O que é essa transposição? Ela é um desvio dessas águas, dessa bacia hidrográfica. Eles desviam um pouco essas águas em forma de espinha, né, para chegar a atingir maior quantidade de comunidades, né, maior quantidade de pessoas, né? Olha aqui ó, o Rio São Francisco nessa imagem. Olha só, é um grande rio, gente. E ele é muito importante para o fornecimento de água, para irrigação, água para tomarem. Imagina lá dentro daquele sertão lá, naquele sertãozão que não chove, né? Com clima semiárido, passa anos sem chuva, você receber um pouco de água é uma bênção, gente, é uma bênção. Então essa transposição do Rio São Francisco já está sendo feita. Tem alguns ajustes para fazer, tem alguns problemas, tem, mas já chegou em muitas comunidades que antes não tinha água, agora tem, né? Transposição do Rio São Francisco, esse Rio São Francisco que forma a bacia hidrográfica do São Francisco, né, que é é a maior bacia hidrográfica do Nordeste. Nessa imagem vai destacar bem o Rio São Francisco. Olha aqui o que eles estão produzindo hoje lá, ó, melão, mamão, né, uma série de frutas, né, da fruticultura, que vem trazendo uma certa riqueza, uma melhora econômica para aqueles povos que moram lá naquela região que é muito desolada, né? Então
essa tecnologia da agricultura irrigada vem favorecer essa parte econômica do sertão. Legal? Agora vamos falar um pouquinho sobre o meio norte, que é a região mais para dentro do litoral, né? Mais para dentro, a partir do Oceano Atlântico, é a que se localiza mais para dentro, mais próximo ao Amazonas, né? A região norte, o meio norte, gente, é uma sub-região denominada meio norte porque compreende os estados do Maranhão e Piauí que estão fazendo divisa com o Amazonas, né? É um espaço de transição entre o semiárido e o clima úmido da Amazônia, né? O clima tropical úmido da Amazônia. Então temos uma outra característica diferente aqui, né? Nessa sub-região do meio norte. Já temos um clima já mais de transição novamente para o clima úmido, né? Clima úmido e quente da Amazônia, que é cortada por vários rios, entre eles o Pindaré, o Grajaú, o Mearim, né? Na Paraíba. Então são rios, ali já temos uma bacia de rios ali melhor do que lá do sertão, né? Já temos ali uma formação de rios, porque por causa justamente do clima mudado, né? São um clima que chove mais regularmente, não tem, no meio norte não tem aqueles climas secos, né? Com secas prolongadas, já temos um clima mais chuvoso, né? Porém quente também, mas chuvoso, né? Com clima tropical, ó, apresenta temperaturas chegando no verão, atingir facilmente a 40 graus, então temos um clima úmido com temperaturas elevadas. Ó, nessa imagem vai mostrar aqui, vai destacar bem certinho a nossa sub-região meio norte, né? Olha lá, pega o estado do Piauí, pega o estado de Maranhão, tá? Então é uma região já de transição climática. Nós vamos ver ali também que já tem uma vegetação mais exuberante, vegetações mais com árvores melhor. Por quê? Porque chove mais, né? Durante muito tempo, a economia dessa região também sofreu uma extração, né? A extração do babaçu, a cera de carnaúba, né? Se beneficiando do arroz, da criação de gado. Hoje em dia, o extrativismo continua, dessa região continua sendo a maior fonte de renda, né? Porém, no Maranhão, escoadoras de jazidas de ferro, de manganês, de cobre, de níquel. Então tem uma outra particularidade nessa região meio norte, é muito rica no extrativismo, né? Eles conseguem extrair extrativismo tanto vegetal quanto mineral, né? É uma região rica em níquel, né? O meio norte também modernizou a sua agropecuária, se expandiu o solo do cerrado, foi corrigido com grandes plantações de soja que fazem parte da economia da região. Então aqui nessa região meio norte também nós temos a tecnologia atuando para melhorar essa vida econômica de toda essa região aí, desse povo sofrido aí, né? Modernizando a agricultura, né? Corrigindo o solo. Hoje já lá, né, nessa região do meio norte eles conseguem plantar soja, conseguem plantar milho, ó, conforme mostra essa imagem, tem a plantação de algodão, né? Se expandiu a agricultura, a agropecuária se expandiu, criação de gado, gente, também está muito forte nessa região nessa região nordestina, tá ok? Então por hoje é só, espero que tenham aproveitado o nosso conteúdo. Nos próximos conteúdos nós vamos falar sobre a região sudeste, que é uma região riquíssima também, ok? Aproveitem e divirtam-se!